Olá, meu amigo e minha amiga. Coisas incríveis estão acontecendo aqui no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje para o encontro num dia de acontecimentos, no mínimo inusitados, que nos mostram que, para a pessoa ser de extrema direita bolsonarista, não basta ela ter uma total ausência, do senso de ridículo. É necessário que ela tenha pouquíssima inteligência e não tenha noção das coisas que está fazendo, as coisas que estão acontecendo também ao seu redor. Isso porque, quando a gente analisa o comportamento dos filhos do inelegível, a conclusão é essa. Eles estão agindo contra os interesses do próprio pai, para complicar a situação do papai quando ele for preso e para complicar a situação de situações que estão acontecendo, de crimes que estão sendo investigados, que foram denunciados, fora do nosso país. Bom, vou conversar com vocês sobre que histórias são essas e também de situações que estão acontecendo aqui no Brasil que colocam o presidente da OAB Nacional numa posição de estar desafiando, de estar em conflito ali com o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes. Para onde essa história irá, né? Vou conversar com vocês também sobre outras situações, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário, porque aqui é muito importante, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje nós já somos 919 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal, rumo a 1 milhão. Muito obrigado a todos vocês que têm incentivado aqui o nosso portal, têm compartilhado aqui os nossos vídeos, têm recomendado, e vamos seguir em frente. Bom, começando aqui com a primeira situação patética e ridícula, né? Esse extremista de direita que virou deputado, o senhor Gustavo Gaia, ele está na Disneylândia, né? Usando dinheiro público, né? Outras fontes também de recursos, que ele também monetiza aí as insanidades dele pelas redes sociais, né? E ele conseguiu lá uma brechinha para tomar um cafezinho numa saleta lá do Parlamento Europeu e coloca um vídeo com o seguinte título: "O mundo saberá. Minha fala no Parlamento Europeu sobre a ditadura no Brasil." Ele deve pensar que todo europeu, todo deputado europeu é idiota. Porque o deputado olha assim, vem cá, ditadura no Brasil, você está viajando com dinheiro público, está vindo para cá, está saindo, está voltando, você está falando o que quer, volta para o Brasil, continua a praticar uma série de crimes e não acontece absolutamente nada. Que ditadura estranha, né? Então eles devem achar que os deputados daqui também devem ser muito bandidos, né? Além de ser sem noção alguma. Então, quer dizer, senhor Gustavo Gaia, fique tranquilo, tá? O senhor não vai ser entrevistado por ninguém, não. Ninguém vai atrás do senhor para saber que ditadura é essa que está acontecendo no Brasil, que na verdade é o Brasil da sua cabeça, né? Dos seus conflitos interiores. Bom, então, feito o registro, vamos avançar aqui para outras questões. Uma situação está mexendo muito com o noticiário, mas ela não está levando em consideração um fato fundamental que eu irei conversar aqui com vocês. Muitas pessoas têm perguntado, né, sobre essa nova lei que fala de saidinhas de presos. Nova lei mudou saída temporária de preso, agora sem prazo para voltar. Está tendo muita polêmica, porque não se sabe agora se a nova lei for aprovada, inclusive com o veto do presidente Lula, como ficará a situação daquele que for agraciado com essa progressão, com esse benefício, né, de não ter cometido crimes graves contra a pessoa, crimes de violência, essa pessoa poder, em datas muito específicas, visitar os seus parentes. Como a lei agora não deu um prazo, isso vai ficar arbitrado para o juiz. Mas qual é a coisa que ninguém está levando em consideração? É que essa lei nova, sendo mais restritiva a direitos, ela não vai valer para a população carcerária que o Brasil já tem. Ela só vai valer para casos novos, novas condenações. Ela só se aplica para o futuro. Portanto, se o senhor Jair, quando ele for preso, com essa lei, ele não terá esses benefícios da saidinha. Ele vai ficar encalacrado se a coisa ficar exatamente como o Congresso Nacional aprovou e se derrubar também o veto presidencial, né? Então, eles estão atuando contra a sua própria, o próprio interesse do papai, né? Aqui o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal explica por que eu estou dizendo isso para vocês. Porque a lei
penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a lei mais dura, ela não vai atingir a população carcerária aqui do nosso país. Simples assim, o fato, então, atingirá aqueles que forem condenados a partir de agora. Então, isso aí vai atingir o interesse do papai quando ele for para a cadeia, se passar tudo como vocês pensaram da extrema-direita, né? Papai vai ficar encalacrado na Papuda ou em Bangu 8, né? Enfim, se é isso que vocês querem, é assim que acontecerá, né? E aí o Flávio Bolsonaro mostra, né, que está atuando contra o papai. Festa nos presídios. Como esperado, Lula vetou o fim das saidinhas de presos em feriados. Perdem as vítimas, vencem os bandidos. Com base na dignidade da pessoa humana, vamos trabalhar para derrubar o veto de Lula no Congresso. Beleza. O seu papai é que será atingido, senhor Flávio, como eu estou dizendo. Não tem festa nenhuma em presídio, porque os presos que estão lá dentro, eles não serão atingidos pela norma que está vindo agora. Então, é muita bobagem, é muito banditismo, é muita ignorância. Vocês são muito ridículos, pessoas da extrema-direita, bolsonaristas. Lula veta ponto central do projeto que restringe saidinha de presos e contraria Congresso. Bom, o Eduardo Bananinha, ele está lá fora, em Haia, né? E ele postou no Twitter hoje, isso aqui. Hoje, na cidade de Haia, Holanda protocolando petição para que sejam responsabilizados todos os abusadores de poder no Brasil. Não parar, não precipitar, não retroceder. Aí ele colocou isso aqui. Vamos lá, colocar um trechinho aqui para vocês. Com certeza, né? O caso mais notório é o caso do Clériston, que há meses esperava para ser solto, inclusive com parecer favorável da acusação da PGR para que ele fosse solto, e Alexandre de Moraes sequer analisou esse pedido, né? Bom, então aqui está com essa uma palhaçada, porque se tem um grupo político que não tem menor legitimidade para invocar alguma questão relacionada a direitos humanos, são os extremistas de direita bolsonaristas, né? Amigos de milicianos assassinos, né? Enfim. E eu queria saber se o Dudu Bananinha também deu uma olhada lá, como é que andam as representações contra direitos humanos, contra crimes contra a humanidade, de genocídio, praticados pelo papai. Porque é só dar uma busca lá, tá, que você vai se deparar com isso aqui, o Dudu Bananinha. Bolsonaro é denunciado pela 6ª vez no Tribunal Penal Internacional. Relembre todas as acusações. As principais dizem respeito às infrações que o papai cometeu para mandar muita gente para o cemitério durante a pandemia aqui no nosso país, contra as populações indígenas e contra outras infrações correlacionadas, né, com o comportamento do papai. Então, é bom o senhor estar aí mesmo, em Haia, né, porque isso aí pode chamar a atenção, né, das coisas que estão sendo ali investigadas ainda, né? O que mostra que é o seguinte, essa palhaçada que vocês estão fazendo aí é só para gastar dinheiro, porque vamos levar em consideração que essa palhaçada pudesse ser analisada, ela ainda estará no final da fila. Até haver um tipo de reprovação que vocês sonham contra o ministro Alexandre de Moraes, o Bolsonaro já estará preso, condenado aqui dentro e condenado provavelmente lá fora também, né? Com mandados de prisão expedidos aí pela Interpol, né? Enfim. Bom, registro curioso, né? O post aqui do Nicolas Ferreira colocando aqui um vídeo longo do Glenn Greenwald, né? Que virou um apoiador das teses de extrema-direita, né? Mostrando que esse cidadão, de fato, é uma pessoa um tanto quanto também sem noção, né? Ele está levando em consideração as coisas que acontecem no direito brasileiro, mas tendo como consideração o direito, por exemplo, de uma nação como os Estados Unidos, onde está valendo tudo, né? Mas lá tem uma questão muito diferente daqui do Brasil. Lá as condenações civis, as pessoas que cometem crimes pela internet, elas não têm limites. Elas chegam aos bilhões de dólares, né? Coisa que não acontece aqui no Brasil. Fica esse registro também. Daí a gente chega nessa situação aqui envolvendo o presidente da OAB, que se empolgou, ele é uma pessoa de direita, não é por outra razão que o Bolsonaro deixou escapar, né, naquela reunião última que foi
divulgada, onde ele tratava ali de golpe aqui no Brasil, e o Bolsonaro disse que a OAB daria um parecer, né? O senhor Simonetti, o presidente da OAB Nacional, até hoje ele não disse se pessoalmente ele foi procurado. Ele disse que a OAB não foi procurada, né? Deu uma saída pela tangente. E aí se empolgou no encontro de jovens advogados, escutou ali um grito de Fora Xandão e disse que iria chegar lá. Vamos acompanhar aqui, eu acho que dá para acompanhar o Fora Xandão lá no fundinho. Vamos lá. O povo brasileiro, retirando suas angústias, desfazendo as injustiças perpetradas contra o cidadão do Brasil. Nós vamos chegar lá. Aí alguém gritou, Fora Xandão! Ele estava empolgadão, né? Falou, nós vamos chegar lá. Aí depois, né, foi entrevistado e falou, não, eu entendi, não foi Fora Xandão. Eu entendi que a pessoa gritou, fala do Xandão. Olha, é mais um desses sintomas do vírus bolsonarista, né? É a falta de noção e a covardia de não sustentar posições, de não ter ali noção de ter ficado calado quando escutou esse tipo de ataque, né, ao ministro Alexandre de Moraes. Isso está se dando em cima de uma mentira muito grande, que tem um aspecto técnico que é fácil de entender. Tudo surgiu com uma tentativa de um advogado no meio criminal muito conhecido, o Alberto Toron, que queria fazer uma sustentação oral, ou seja, falar no meio de um processo, no meio de um julgamento, no momento em que a lei oficialmente não permite, mas ele queria falar de todo jeito. Obviamente o ministro Alexandre de Moraes perdeu a paciência e falou com ele, meu amigo, olha só, pare de dar um migué, né? No português, claro, foi isso que aconteceu. Vamos colocar o trechinho aqui para vocês. Cumprimentando Vossa Excelência uma vez mais e seus eminentes pares, apenas para dizer duas coisas sumariamente, para não tomar o tempo de Vossa Excelência. Também eu, falando hoje em nome do Conselho Federal da OAB, respeito o entendimento de Vossa Excelência, dos seus eminentes pares. Mas duas ponderações sumariamente. Primeira, nós sabemos que o regimento interno deste egrégio Supremo Tribunal Federal veda sustentações orais em agravos regimentais. Porém, a Lei 13.400... Então ele já partiu da premissa seguinte, há uma vedação do regimento interno, mas aí ele invoca uma lei que, no entendimento dele, daria oportunidade para o advogado falar em qualquer momento, né? Vamos lá. A Lei 14.365, ela expressamente regulou a matéria de forma diferente. Ambas as leis tratam do mesmíssimo assunto, só que uma é posterior à outra. Agradeço, e esse critério da cronologia deveria prevalecer. Não, doutor, mas o último argumento, doutor, presidente, por favor, eu tenho outro argumento. Prevalece o princípio da especialidade que rege a lei, rege o regimento. Mas a outra também é do especial, Supremo Tribunal Federal. E é posterior, doutor, mas eu só quero dizer uma outra doutor, coisa mais. Toda vez agora que houver um agravo regimental, Vossa Excelência, sabendo que não há sustentação oral, vier à tribuna, nós realmente vamos complicar Presidente, a questão. Já é pacífico tribuna, isso. Com todo respeito. Então é o seguinte, o assunto, gente, já estava decidido, né? Agora, os jornais vão dando espaço para esse tipo de situação, né? Hoje os jornais, a gente vê isso aqui, ó. Acho que na capa aqui na matéria da Folha, cadê? Opa, tá aqui embaixo, bom. OAB sobe tom e busca unir Câmara contra Moraes. Então, o que acontece? A matéria está dizendo que o presidente da OAB quer apresentar um projeto de emenda constitucional para regular o assunto. Se quer apresentar um projeto de emenda constitucional, é porque, no entendimento dele, não há o regramento específico desenhado, né, para esse fim. Bom, e aí a gente volta um pouquinho na história da OAB Nacional. A OAB requer à Procuradoria-Geral da República que denuncie Bolsonaro ao STF pelos crimes comuns durante a pandemia. Mas esse não foi o posicionamento do atual presidente da OAB, que em relação às mais de 700 mil pessoas que morreram aqui no nosso país, está absolutamente omisso. Quem fez alguma coisa foi a gestão do Felipe Santa Cruz, que em 2021 apresentou ao Procurador-Geral da República um pedido, né, uma representação criminal que, obviamente, o senhor Augusto Aras, como protegeu esses criminosos todos, engavetou. A petição pedia para que ele fosse processado criminalmente pelos crimes comuns do artigo 132 do Código Penal, perigo à vida ou à saúde de outrem, 268
infração de medida sanitária preventiva, artigo 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas e 319, prevaricação, dentre outros crimes. E a petição elenca todas as situações aqui, os protocolos que o governo dele fez, da cloroquina, enfim, todas as patifarias, enfim, mas o senhor atual presidente nada falou, porque parece que é muito mais ligado ao extremismo de direita do que à ordem jurídica, aquilo que o Estatuto da OAB determina, né? Omissão total em relação à CPI da Covid, da pandemia. Não fez absolutamente nada para provocar o senhor Augusto Aras, mas agora está preocupado numa questiúncula jurídica de usá-la para atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está fazendo o trabalho que todos nós estamos vendo, né? São essas considerações do nosso papo de hoje. Mais tarde a gente volta. Eu espero você. Tchau!